E aí, mano, eu acho que foi hoje mesmo, né? Eu tava aqui no meu grupo conversando e tal. E daí um conhecido meu, né, pra tentar me criticar, ele comentou em um vídeo meu do YouTube, falando algo tipo que duvida que eu tenha lido o Manifesto Comunista, ou que eu tenha lido o Mein Kampf. Eu acho que foi um vídeo que eu falava mal de comunismo e de nazismo, né? Mas esse comentário eu acho que foi uns 2 dias atrás, talvez. E daí, hoje, novamente, ele bateu nessa tecla pra tentar me descredibilizar perguntando quantos livros que eu li. E assim, eu confesso que... cara, eu não li muitos livros, tá bom? Eu li o quê? O Caminho Zen, de Alan Watts. Eu li Uma Breve História da Filosofia, de Alan... Nigel Warburton. E eu também li inteiro, foi o Negócio do Século XXI, que eu não lembro o autor, que era basicamente, né, um livro sobre marketing de rede, esquema de pirâmide. E fora isso, ok, eu dei uma lida, tipo, por exemplo, eu li metade aproximadamente do As Armas da Persuasão, um livro até que bem interessantezinho, né? Eu também li uma boa parte de O Poder do Hábito, tem umas histórias interessantes lá no meio, cara. Que eu me lembre, tá? Talvez eu esteja confundindo os livros, mas... eu li uma boa parte desse também, mas... Assim, fora isso, cara... Eu poderia citar mais alguns aqui que eu dei uma lida, mas eu não sou muito um leitor de livros, cara. Mas se você considerar, tipo, o quanto que eu leio, porque eu fico muito tempo aqui na internet, poxa, eu leio pra caralho, mano. Eu apenas não cultivei o hábito de ficar lendo sobre o mesmo assunto. Eu até tive uma fase, tá, quando eu estudava sobre MBTI, que, cara, eu conseguia passar horas do meu dia lendo só sobre MBTI e, nossa, como eu me divertia, mano, eu adorava aquilo. Mas eu não lia livros, tá? Geralmente eu focava em ler artigos na internet, textos de sites, enfim, né? Mas assim, cara, eu acho simplesmente ridículo o cara tentando me descredibilizar pela quantidade de livros que eu leio. Eu acho esse papinho muito idiota. Um cara que leu só 3 livros na vida... Esse cara aí, ele não sabe porra nenhuma, ele não tem cultura, ele não tem conhecimento suficiente sobre as coisas pra poder falar sobre elas. Como se livros fossem a única forma de você obter conhecimento. Eu posso pesquisar sobre algo na internet, eu posso assistir vídeos no YouTube, que é o que eu geralmente faço. Então, eu não li o Manifesto Comunista e eu também não li o Mein Kampf, mas eu já vi milhares de vídeos sobre política aqui no YouTube. Mas a pesquisa na internet? Nossa, quem que leva isso a sério? Videozinho no YouTube, que ridículo. Como se não houvesse um monte de livros que falam um monte de baboseira, um monte de asneira, cara. Não, só porque é um livro, daí automaticamente o negócio é superior. E alguém até poderia tentar usar o argumento da profundidade agora. E ok, no geral, né? Quase certamente um livro vai ser mais profundo do que um vídeo. E ênfase no um vídeo, cara, porque eu não estudei sobre política, sobre economia, sobre ética, sobre filosofia, assistindo apenas um ou um punhado de pouquinhos vídeos. Só do Ideias Radicais foram mais de 2.000 vídeos, tá bom? E o Rafael Lima, né, que é o cara do canal do Ideias Radicais, ele já leu uma pá de livros, né, mano? Livros do Mises e Hayek... Hans Hermann Hoppe, Ayn Rand e todos os outros aí, né, mano? Milton Friedman, o filho dele, né, David Friedman. E então, né, o que ele fez foi transmitir o seu conhecimento para o YouTube. Ele foi como um professor pra mim, né? Ou literalmente, na verdade, né? E daí a pessoa que leu alguns livrozinhos de política ou de filosofia vai automaticamente se sentir superior, sendo que eu muito possivelmente posso ter mais conhecimento do que ela sobre esses assuntos. Além de que, né, como eu falei no meu vídeo, conhecimento não é inteligência, link aqui nos cards. Você ler vários livros não te impede de ser um idiota. Olha só esses comunistinhas intelectuais. Eles ainda estão defendendo o comunismo, e eles são leitores assíduos, né? Além de que, né, como eu disse, existem vários livros que ficam falando um monte de idiotice, um monte de ideias estúpidas. Então pode ocorrer que a pessoa, ela simplesmente fique lendo sobre coisas idiotas, né, coisas que não fazem sentido. Ou ela também pode ocorrer de ler somente coisas mais fúteis, tipo, sei lá, histórias, né, coisas mais baseadas em entretenimento. E eu sei que a sociedade, ela gerou, né, essa imagem de, nossa, eu sou leitor, cara, eu sou um intelectual, eu sou cult, eu sou
um pensador, cara. Eu sou melhor do que os outros porque eu leio livros. Não, legal, cara. Eu acho que é um hábito bacana, né, de se ter ler livros. Na verdade, eu inclusive pretendo ler mais futuramente, né? Mas eu não consigo compactuar com essa visão. E como eu tava dizendo, eu acho que eu não terminei, né? Um único vídeo ou alguns poucos vídeos que eu assistisse sobre política e economia é pouquinha coisa mesmo, né, cara? Eu não vou obter um conhecimento profundo sobre o assunto. É claro que eu não vou conseguir me aprofundar tanto no tema. Embora que, pera aí, tem um porém nisso daí, né, mano? E se eu assistir, digamos, sei lá, meia dúzia de vídeos de 10 horas? Isso daí são 60 horas de conteúdo, né? Então, acho que é um pouquinho aprofundado. Mas então, né, mano, eu só quero dizer aqui que YouTube não é sinônimo de superficialidade ou de pensamentos raros e sem credibilidade. E eu queria falar rasos, mas eu falei raros, mano. Que raiva dessa, sei lá, mano, dicção. Tem bastante disso? Tem, mas também tem bastante disso nos livros. E daí cabe a você analisar se aquilo lá faz sentido ou não, né? Existem pessoas muito burras fazendo vídeos aqui no YouTube, e existem pessoas muito inteligentes, ou muito conhecedoras sobre determinado assunto. E é sério, qual que é a diferença de eu ler um livro ou escutar um audiobook? Porque também tem isso, né, mano? Tem audiobooks no YouTube. Inclusive, eu já ouvi um ou outro. E além disso, tem, tipo, playlists, né, de vídeos de YouTubers explicando capítulo por capítulo o livro. E, poxa, isso daí pode, inclusive, eu diria, até ser melhor do que simplesmente pegar o livro e ler, cara. Porque o cara, além dele ler trechos do livro, ele explica. Então, inclusive, pode até ser mais aprofundado do que o próprio livro foi. E você pode, assim, conseguir absorver mais conteúdo do que você absorveria com os livros. E, aliás, né, falando nisso daí de absorver mais conteúdo, adivinha só, o YouTube, ele é mais estimulante do que a leitura. Neste vídeo aqui, vocês estão prestando atenção nas minhas palavras, mas também tem o meu rosto, né, ou poderia ser um vídeo mais editado, cheio de efeitos e etc, né? Também tem uma trilha sonora que eu vou colocar aqui. E existem cores no vídeo. Vários dos seus sentidos estão sendo estimulados quando você assiste um vídeo do YouTube. E isso daí faz com que o YouTube ele seja uma ferramenta melhor de aprendizado do que os livros. Pasmem. Pode não ser pra todo mundo, ok. Mas pra muita gente eu diria que é sim, cara. Tem muita gente que ia ficar lendo e lendo e lendo e não ia absorver nada do conteúdo. Porque é mais difícil de você prestar atenção quando é um negócio tão pouco estimulante, sabe? E até meio antinatural. A gente evoluiu há muito mais tempo pra escutar e ver com estimulações visuais, né? E sentir, e também tem a entonação de voz e etc, etc. Do que simplesmente ficar lendo, cara. Ficar olhando pra palavras em preto e branco. Então eu diria que na verdade para muitas pessoas pode até ser contraprodutivo a leitura e elas deveriam na verdade procurar meios melhores de se aprender, né, por exemplo aqui no YouTube. Então, sem ficar com essa sensaçãozinha de superioridade e também essa presunção, né, só porque você leu mais livros do que eu li. Porque, como eu disse, não necessariamente isso te torna uma pessoa inteligente. Você pode ser um leitor estúpido. Ou você pode ler um monte de baboseiras, ou você pode ler um monte de coisas e não absorver nada, ou você pode ler um monte de coisa e absorver um conteúdo considerável e ainda assim saber menos do que aquela pessoa que não lê tanto. É claro que se você lê e absorve, aumenta as chances de você ter mais conhecimento do que se você nem ler e nem consumir conteúdo de outra forma, né? Por exemplo, através de vídeos. Isso daí aumenta as chances de você ter mais conhecimento do que outras pessoas. Mas, primeiro, que não significa que seja a melhor forma de se obter conhecimento profundo necessariamente. E digamos que mesmo que seja no seu caso, não necessariamente é o caso das outras pessoas, né? Adivinha só, nós somos seres diferentes, com facilidades, dificuldades e habilidades diferentes. E o que funciona pra mim pode não funcionar pra você e vice-versa. E terceiro, que talvez sequer pra você, na verdade, possa ser a melhor alternativa, né? E você talvez só tenha acreditado que é, sendo que talvez você absorvesse mais conteúdo através de vídeos do que de texto. O que não é algo tão absurdo assim de se pensar, né? Considerando o argumento que eu dei.
Eu acho que é muito mais natural pra gente conseguirmos prestar atenção e absorvermos conteúdo quando vários dos nossos sentidos são estimulados ao mesmo tempo, né? A leitura surgiu muito depois da linguagem. Ó, eu tô pesquisando aqui, mano, e os vestígios mais antigos aparentemente são lá da Romênia e são de cerca de 5.500 a.C. Isso daí dá aproximadamente 7.500 anos atrás. E a linguagem, adivinha só, cara, a linguagem, ela existe no ser humano há pelo menos 135 mil anos. E alguns linguistas estimam que possa ser bem mais antiga, até 500 mil anos atrás. Mas vamos pegar o de 135 mil anos. Ó, 7.500 dividido por 135 mil. Não, eu tô fazendo ao contrário, mano, perdão. 135 mil dividido por 7.500. É 18 vezes mais antigo. No mínimo, né? Entre 18 a 66 vezes mais antigo do que a escrita. E pra vocês terem noção, mano, o Homo sapiens, né, a nossa espécie de ser humano, ela existe há cerca de 200 a 300 mil anos atrás. Então talvez a linguagem, ela exista antes da gente sequer existir, mano, nas outras espécies de seres humanos, né, Neandertais, Homo erectus. Então pensa um pouquinho sobre isso. A gente evoluiu com a linguagem há muito, muito mais tempo do que com a escrita. Então, por favor, não fique se forçando a ler livros, ou fique se achando inferior só porque você não lê tanto. Porque, primeiro, né, que se você fica se forçando, sendo que tu odeia aquilo e não entra na tua cabeça o conteúdo que tu lê de jeito nenhum, ou entra muito pouco, adivinha só, talvez os vídeos sejam uma solução muito melhor pra você adquirir conhecimento, e muito conhecimento, porque afinal tem muitos vídeos sobre todos os assuntos. E segundo, sobre essa sensação de inferioridade, existem leitores comunistas. Por esse vídeo é isso. Dúvidas, sugestões, comentários aí embaixo, e até o próximo. Tchau, tchau.